O sexto anjo tocou uma trombeta e uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, dia, mês e ano, para que se matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes três flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saía da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras de suas mãos, deixando de adorar ídolos aos demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem de suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Oremos. Querido Pai Celestial, mais uma vez estamos na Tua presença. Obrigado, Jesus, por esse privilégio de poder estar portando a Tua palavra, de enunciá-la e que produza o fruto necessário que o Senhor propôs no seu coração, na Tua palavra, em nossas vidas, que cause o efeito necessário a todos os ouvintes, a todos aqueles que irão ver posteriormente, que nós, Senhor, tenhamos mais temor ao Senhor, que em nome de Jesus nos esclarece, nos ajuda, Senhor, a compreender a mensagem da Tua palavra, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo nos ajude, que o Senhor esteja à frente de todo esse trabalho, de toda essa exposição. Te adoramos, te glorificamos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos aí em qual ciclo? Primeiro, segundo ou terceiro? Estamos no terceiro ciclo de Apocalipse, tá certo? A história é contada 7 vezes, só que a história não é repetida nos mínimos detalhes, tá certo? A história, desde a subida, desde a primeira vinda de Cristo até seu retorno e o juízo final, são recontadas 7 vezes. Então, de Apocalipse 8 até o 11 é uma recontagem da história, o terceiro ciclo. Estamos aí caminhando para chegar na metade do livro de Apocalipse, cheio de símbolos, cheio de enigmas, cheio de variações, cheio de tantos símbolos significativos para a igreja. E à medida que nós vamos avançando, pode perceber que ele vai tratando de certos detalhes da história e avançando para o fim, certo? Então, se repete, porém, é como se eu estivesse olhando esse templo aqui da igreja de ângulos diferentes. Eu estou vendo o templo, se eu estiver nessa rua, por trás, à frente, eu vou estar vendo o templo, porém, um ângulo diferente, tá certo? Eu vou ver outras coisas. Então, a mesma coisa é aqui nessas histórias que estão se passando, nesses ciclos que estão se repetindo. Estamos vendo em ângulos, como se fosse uma mesma cena, em câmeras diferentes. Só que está vendo a mesma história, tá certo? E ganha novos símbolos, novas circunstâncias. Então, à medida que vai avançando, tá bom, irmãos? Então, essa é a melhor maneira
de entender Apocalipse. Quando vier alguém bater lá na sua porta, né, falar sobre o Apocalipse acontecendo, irmãos, vamos estar lá na Bíblia e tal. Aí você já sabe como é que se diz, né, para os irmãos, né, para as pessoas, que começa a estourar uma bomba em Israel, aí tá, Apocalipse. Não, Apocalipse começou desde que Jesus subiu. O fim dos tempos começou desde que Jesus subiu aos céus, tá bom? Então vem se cumprindo tudo que ele já disse, terremoto, os anúncios, os prenúncios do fim, certo? E Apocalipse repete o que Jesus falou, o que Paulo falou, o que Zacarias falou, o que Isaías falou, o que Ezequiel falou, certo, irmãos? Então é uma repetição, recapitulação, só que com mais revelação. Por isso que é o nome do livro, Revelação. Apocalipse significa revelação, certo? Irmãos, nesse capítulo do 8 ao 11, temos alguns juízos, alguns julgamentos. Deus está enfatizando muito julgamento aqui nesse livro, nessa sessão, porque Deus quer o arrependimento da humanidade. Deus está ofertando o Evangelho e ao mesmo tempo executando merecidos juízos, tá certo? Julgamentos intensos. E nós vemos, né, ao longo da história, quanto Deus está julgando a humanidade e o povo não se arrepende. Nós vamos ver nesse trecho em que intensamente Deus está julgando, está mostrando a sua misericórdia também, executando também a terça, permitindo, né, tudo isso aconteça com a terça parte, que é um terço, que é 33,3% aí da população, ou da vida na Terra, né? Bom, o sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, mesmo que tenha trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Irmãos, a imagem do altar volta novamente, tá certo? A gente encontra a imagem do altar ali do capítulo 8, que a gente já falou, as orações dos santos, que lá nos selos também se fala nessas orações que estão chegando como incenso, tá certo? Durante os selos. Quando você vê, queridos, nas sessões de Apocalipse, selos, trombetas e taças, está se repetindo, só que por ângulos diferentes, que a gente vai estar traduzindo aí para os irmãos, tá certo? Trazendo essa explanação. Do altar, a figura que traz aqui em Apocalipse é a figura do tabernáculo, do templo. Tinha o que no templo? Um altar, tinha o candelabro, tinha os santos. Então toda a figura do Antigo Testamento vai estar aqui. Então Gênesis, Êxodo e tal, se repete muitas palavras, muitas expressões usadas em Gênesis e Êxodo é repetida em Apocalipse. Então é necessário, sim, averiguar, analisar também no Antigo Testamento os símbolos que há aqui. Então, no céu, né, no caso aqui, tocou a sexta trombeta e saem do altar, queridos, saem aquelas orações que estão escritas no capítulo 8. Essas orações dos santos, do povo de Deus de toda a face da terra, do povo de Deus que já está diante do trono, eles fazem uma oração no capítulo 6, né? No 5º selo, que eles estão clamando por justiça. Até quando, Senhor, não honras o teu nome, não vai vingar a honra do teu nome, né? Então essas orações agonizantes do povo de Deus, chegando ao trono, a esse altar, simbolizado por esse altar, a voz que são as orações, é uma resposta às orações dos santos no céu, e na terra tem apresentado a Deus, né? Nenhum dos outros anjos com trombetas recebe comunicação tão direta procedente da própria presença de Deus. Então, os juízos aqui
é como se uma resposta. Deus está respondendo às orações do seu povo e executando os juízos na terra. O povo de Deus, lembrando, é o povo mais perseguido, o povo mais maltratado em todos os séculos. O livro, a Bíblia, né, a palavra de Deus é o livro mais deturpado, perseguido, maltratado ao longo dos tempos. E aí os ímpios e os falsos religiosos recebem a sua merecida punição pela justiça de Deus, certo? Nós não temos autoridade para amaldiçoar ninguém. Jesus disse que a gente abençoasse as pessoas. O julgamento, o juízo, a execução disso pertence ao Senhor, certo? Quando a igreja ora, Deus se manifesta. Adolf Pohl diz assim: os santos suplicam pela restauração da honra de Deus nesse mundo, não por guerras. A gente não precisa guerrear, as quais acontecem de imediato e para a satisfação deles, dos ímpios, né? As guerras resultam da resistência contra a honra de Deus e do Cordeiro. Elas são anticristãs. Já vemos na história tantas colônias cristãs ao redor do mundo promovendo guerras, as guerras santas, né, que houve as invasões a Israel, né, para tomar a terra em nome de Jesus, em nome de Cristo, viu? Aquelas guerras foram. Em nome de Cristo, muitas guerras foram. Mas nossa guerra, queridos, é joelho no chão, é orar a Deus, é suplicar a Ele, porque não temos que lutar nem contra. Exatamente. Contra quem? Contra as hostes espirituais da maldade, diz Paulo em Efésios capítulo 6, certo? A nossa briga não é política, não é filosófica, não é nada que se relaciona a este mundo, mas sim é espiritual. É espiritual. Então vamos se concentrar nisso, que é mais importante. Não é conquistando Israel que eu vou ser mais espiritual, vou ganhar alguma coisa. Deus está nem aí para conquistar a terra. Essa terra vai ser toda destruída, tá bom? Está reservada para o fogo, juntamente com os ímpios e com todos aqueles que estão a favor do sistema mundano. Significam sempre, né? Quem não quiser ouvir terá de sofrer. Quem não dá ouvidos aos mandamentos de Deus e pratica o mal, experimentará que o mal não vai bem, porque Deus vive. Essa é a lógica do Adolf Pohl, que diz sobre essa questão das orações dos santos, a resposta de Deus, sempre esperando a resposta, a providência, a manifestação do Senhor. Quando o povo de Deus, queridos, presta bem atenção, quando o povo de Deus se junta para orar, porque Deus está conduzindo isso, é porque Deus está permitindo isso, é porque o Senhor está dando, confirmando isso e quer executar a sua vontade, a vontade dele na terra, em resposta às orações do povo de Deus. Quando o povo de Deus fecha com o Senhor e todos unanimemente oram, coisas maravilhosas ocorrem. Então, por isso, precisamos urgentemente juntar o povo de Deus, juntar a igreja do Prado para estar orando, juntar a sua igreja para estar unânimes, orando ao Senhor com propósitos sublimes, específicos, para que o Senhor realize a execução, o projeto dele sobre a sua igreja, sobre o seu povo. Precisamos se juntar para orar, queridos. Muitas vezes os locais de oração, os momentos de oração, aliás, vazios, 2, 3, 4, 5 irmãos. O que Deus quer, não estou falando de multidão, mas de qualidade
de tempo e de ajuntamento do povo de Deus para orar. Não é passar, vamos fazer um culto de oração aí, ora 20 minutos, ora 10 minutos. Não, é para passar um tempo considerável com o Senhor, intercedendo incessantemente. Passei por uma igreja, estava andando de bicicleta esses dias, acho que foi ontem. Acho que só tinha umas 3, 4 pessoas na igreja, igrejas que têm aquelas orações o dia todo, né? Os irmãos oram, jejuam, igrejas pentecostais, Assembleias de Deus, acredito. E os irmãos eu passei ouvindo aquilo, disse, nossa, o irmão estava orando até para Deus dar livramento com relação a acidentes domésticos. Veja que interessante, os irmãos passaram o dia ali orando e chegou nesse ponto que eu passei por lá, eles estavam orando até para que as pessoas, né, tivessem livramento de acidentes domésticos. Eu achei interessante aquilo. Nossa, tanta coisa tem para orar, irmãos. A gente se juntar para orar de tanta coisa que a gente pode passar o dia que não vai faltar assunto. E a gente está muito atrás desses irmãos que a gente julga que a teologia deles, né, a prática deles, é muito errado e tal. É certo, né, que tem umas ressalvas sobre isso, tá bom? Porém, é enfatizar o aspecto da oração. Importante para a igreja, importante para os irmãos. Eu estou incomodado, estou conversando com os irmãos, os homens, os jovens, conversando sobre isso. Precisamos urgentemente orar. Precisamos se juntar para isso, juntar os homens, juntar mulheres, juntar os jovens, juntar todo o povo de Deus, para estar orando, irmãos. Que Deus incomode o seu coração, o meu coração, para orar com o povo de Deus. Queridos, voltando aqui para o capítulo 9, o anjo, um anjo manda o outro lá soltar 4 anjos que estão aonde? No Eufrates. Irmãos, esses 4 anjos atados não são anjos de Deus no sentido celestial, são demônios, certo? Às vezes os demônios são chamados, eles são anjos na realidade, né? Mas eles às vezes são chamados de anjos também por conta da sua característica celestial, angelical. Porém, são anjos caídos, desobedientes. Então são 4. 4 é o número do quê? Da terra. É o número da criação. Tudo que envolve o planeta Terra é o número 4, tá certo? Temos repetido isso ao longo do tempo. 4 anjos junto aonde? Do rio Eufrates. Meus irmãos, só em falar do rio Eufrates dá uma mensagem, dá para falar a noite toda aqui, certo? Eu vou só mencionar por que rio Eufrates, certo? Porque o que tem a ver rio Eufrates com o Apocalipse, com esses anjos que estão atados e vão ser soltos? O Eufrates, onde se localizava o jardim do Éden, um dos braços do Éden lá em Gênesis é o Eufrates. Olha aí, torna-se a materialização de uma barreira atrás da qual se representam tragédia e juízo, barrados por Deus ou libertados ou liberados por Ele. A história do Eufrates, onde se concentra as civilizações Babilônia, Assíria, o rio que percorre hoje é o Iraque, né? O Eufrates era o limite oriental do Império Romano. Até o rio Eufrates, o Império Romano tinha o seu domínio. E do outro lado estavam terríveis os partos. Na época dos romanos, os partos eram especialistas em cavalaria e eles eram tantas as cavalarias retratadas em Apocalipse, queridos, também para os irmãos entenderem, tá certo? Os irmãos da época que entenderem, eram usados figuras que existiam dessas cavalarias todas aqui em Apocalipse. Era uma referência aos partos, que eram especialistas em relação a guerras com cavalos, tá certo? Eles eram bons
guerrilheiros com relação a manejo com esse animal. Os partos tinham derrotado os exércitos romanos no ano 53, no ano 62 depois de Cristo, durante o Império Romano, e procuravam oportunidades para saqueá-los. Portanto, novamente, os partos figuram como pano de fundo aqui. Tanto lá nos selos, né, cavalos, como aqui, os partos, né, da Pártia, eles eram grandes vilões do Império Romano. E o texto aqui, Apocalipse, está usando uma figura para representar algo que ocorra na humanidade e no fim da humanidade. O Eufrates é o limite oriental da terra prometida, quando Deus prometeu a Israel até o rio Eufrates, a terra prometida onde estavam os terríveis inimigos do povo de Deus, a Assíria e a Babilônia. Babilônia é a capital da Caldeia e a Síria tinha por capital Nínive. Agora os irmãos se localizaram, né? Pronto, lá daquele lá. Então aqui está o porquê do Eufrates, tá certo? Anjos localizados mais ou menos na área onde foi o jardim do Éden. Demônios, né? No caso, demônios localizados. E foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, dia, mês e ano, para que matassem a terça parte dos homens. Irmãos, hora, dia, mês e ano. Olha o número 4 de novo aí aparecendo, com relação à terra, certo? É ele quem dá autoridade para Satanás abrir o poço do abismo. É ele quem ordena, em resposta às orações dos santos, soltar os 4 anjos do juízo. É o Senhor, né, que permite tudo isso. E ele quem determina onde esses anjos procedem. E ele quem determina o tempo exato da ação desses anjos do juízo, esses demônios no caso, né? Esses anjos do juízo não são livres para agir da forma que querem, quando querem. Eles estão debaixo da autoridade de Deus. Eles foram preparados para essa hora definida. Então, João viu aqui que vai ser uma hora, um dia, mês e ano. Em algum momento da história, em algum momento próximo à vinda de Jesus, certo? E assim no verso 15 ele diz que são soltos, né? No verso 16, o número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares, e eu ouvi o seu número. Aqui 20.000 vezes 10.000 é 200 milhões. Ele está vendo uma multidão. Ele primeiro ouviu o número. Meu Deus do céu, que cavalaria do inferno é essa? Queridos, essa passagem aqui, tá certo? Tem tudo a ver com a quinta trombeta. Enquanto na quinta trombeta os gafanhotos, aqueles demônios que saem da prisão, eles atormentam os homens, eles não matam, eles atormentam. Esses aqui, eles vão matar a terça parte, vai matar 1/3 dos homens, 1/3 da humanidade. E nesse verso 16, queridos, esses demônios eles são torturadores, do versos 1 ao 12, enquanto esses são os assassinos. Então a humanidade, ela sofre por buscar refúgio, confiança em seus ídolos, nos demônios, porque se você não serve a Deus, você serve aos demônios, e assim os próprios demônios causam tortura, dor e morte às pessoas. Nós falamos sobre isso no final da semana passada, certo? E vamos avançando aqui. Ele repete várias vezes, né, do verso 16 ao 19, sobre essas questões de fogo, enxofre, mas do versos 17 a 18, vamos fazer um paralelo aqui.
O que está acontecendo? Sodoma e Gomorra foram destruídas pelo fogo de enxofre. A fumaça como uma fornalha. Gênesis 19, 28 diz isso. Fogo, enxofre ardente e fumaça tornaram-se um sinal de juízo de Deus. Não sabemos como isso procederá, esse símbolo aqui, não sabemos, porém, temos uma ideia. Queridos, enquanto, lá em Gênesis, enquanto a humanidade estava festejando, estava operando suas iniquidades, vivendo dissolutamente, vivendo de acordo com suas próprias vontades, Deus estava anunciando um juízo. Através de quem? Noé. Enquanto também a humanidade, queridos, estava se deteriorando na sexualidade lá em Sodoma e Gomorra, 5 cidades ali, naquela região, Deus estava anunciando o juízo. Anunciando. E vamos tirar Ló de lá. E os anjos tira Ló de lá, que é um aspecto da salvação, do livramento, que o povo de Deus vai ser livrado do juízo de Deus. Deus julga, Deus executa seu juízo sobre os ímpios. Deus permite as perseguições para o seu povo, que é a grande tribulação. Então tem coisas aí um pouco distintas, tá certo? Deus está falando aqui para ímpios. Então, tanto o dilúvio como Sodoma e Gomorra são figuras do juízo final, desse juízo sobre a terra. Irmãos, mas o que está acontecendo? À medida que a humanidade avança, o tempo passa, é como Jesus falou, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos eleitos, esfriará. Ou o amor de muitos esfriará. Ou seja, o avanço da iniquidade vai tornando ela normal. O pecado vai se normalizando, se instalando no coração das pessoas. E as pessoas vão achando tudo normal. Nós assistimos filmes, séries, vemos lá cenas de sexo implícito, está na nossa cara, drogas, violência, e a gente gosta. Só Jesus para ter misericórdia. Nós vibramos com filmes de matança e bala comendo, de sexo rolando. Achamos normal. Isso é característico desse avanço da iniquidade. A normalização. Você passa na rua, uma pessoa morreu, as pessoas estão preocupadas em filmar, bater uma foto, compartilhar com os amigos. Não tem mais valor nenhum. As pessoas estão se jogando do prédio, está lá filmando lá. Vai! E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, o avanço da iniquidade, queridos, a iniquidade é o pecado institucionalizado, o pecado normalizado. Nada demais, está tranquilo. Começa a arranjar uma nova interpretação na Bíblia. Não, isso aqui não quer dizer isso não quer dizer isso. Então começa a distorcer os textos e assim vai. Por que tocamos nesse ponto? Tem tudo a ver com esse texto aqui, tá certo? É um texto que está falando de juízo, de julgamento. À medida que a humanidade avança, a mesma medida vai atingindo os céus, ou seja, existe um limite de tolerância que Deus permita que as iniquidades se multipliquem. Lembra lá de Gênesis, que tanto Sodoma e Gomorra, como também em Noé, houve um tempo, um prazo, e enquanto a iniquidade avançava, o prazo foi sendo anunciado. Olha, está chegando, viu? Seu dia está chegando.
se arrependa. A mensagem era de arrependimento. Noé, o texto diz, acho que 2 Pedro, 1 Pedro, Judas, que Noé era pregoeiro da justiça. Ou seja, Deus falou para Noé, nunca havia chovido, mas ele precisava anunciar. 120 anos, irmãos, 120 anos anunciando. Que nada, rapaz, que negócio é esse, que o fim, que o Sodoma e Gomorra também, Deus anunciando, sai daí, se arrependa. E aí veio o dia, foi tudo consumido, ficou nada até hoje. A região do Mar Morto é daquele jeito hoje, você não consegue plantar nada, você não consegue nada. O mar todo salgadão lá, extremamente salgado. A região é morta, não dá para fazer nada. Marca do julgamento de Deus. Outra marca, o arco-íris. O arco-íris é o quê? É como se, não é porque no tempo de Noé o símbolo de guerra era um arco, um arco com flecha. Então o arco-íris é como se Deus estivesse dizendo assim: o meu arco, eu vou descansar ele. O arco está assim, pode ver que é deitado, né? O meu arco, eu vou descansar ele. Vocês vão ver, toda vez que chover, vocês vão se lembrar que eu não vou guerrear mais contra vocês com água, mas sim com fogo. Não vai ser mais com água. Chove muito, se alaga tudo, o mundo está se acabando, tá? O juízo de Deus está chegando. Irmãos, então todas essas simbologias de fumaça, fogo, enxofre, tudo isso aí é um anúncio, prenúncio do que vai ser terrível no fim. Lembra lá que no capítulo 9, verso 4, foram selados, os mesmos selados lá do capítulo 7, né, dos 7 selos e tal, tá bom? Enquanto aqui nas trombetas os selados aparecem de novo, povo de Deus selado, marcado pelo Senhor, muito mais superior. A marca da besta é a marca de Cristo no seu povo, em todo aquele que foi alcançado pela graça do Senhor, certo? Muita gente quando fala em Apocalipse, já pensa na marca da besta. A gente está chegando lá, viu? Está mais perto, viu? Vai ser polêmico. Eu já estou vendo já. Ano 12, quando chegar no 13, ó, ixi, é a marca da besta lá. A tão esperada marca das bestas, né? Do besta. Tá bom? Mas esses demônios, o juízo de Deus, queridos, esses anjos aí soltos e tal, esses demônios soltos, eles não são livres para fazer a hora que quer, do jeito que quer, da maneira que quer. É tudo ocasionado, principiado, ordenado, permitido por Deus. Deus é que governa. Soberania é uma palavra-chave aqui em Apocalipse. Não aparece a palavra soberania, né, em si, mas aparece Deus soberano, né, o alfa e o ômega, princípio e fim, né, aquele que é, que era e que há de vir. Então, a marca da soberania de Deus. Então, Deus está mandando, Deus está julgando, operando. O livro que estava na mão do Cordeiro está sendo aberto, está sendo lido, e essa é a revelação do livro, do livro que estava, um gigantesco livro da mão daquele que é, que era e que há de vir. Então, é o seu plano sendo revelado, certo? Porém, queridos, simbolicamente também, o texto está falando também tanto de um acontecimento final, tá certo? Como também algo que ao longo da história ocorre. William Hendrickson diz assim: não é esses cavalos, esses símbolos todos aqui, essas cavalaria toda, não é uma guerra em particular, mas todas as guerras passadas, presentes e futuras. Sobretudo, a sexta trombeta fala daquelas guerras espantosas que abalarão o mundo à medida que avançamos para o fim. A guerra aqui não é apenas um castigo,
mas também uma voz de admoestação de Deus aos ímpios. Então, pode ver, queridos, quando se tem rumores de guerra, as pessoas ficam querendo ver, né, a coisa acontecer. As pessoas almejam isso e, ao mesmo tempo, recebem o rigoroso juízo sobre isso, porque a guerra tem suas consequências. Muitas mortes, milhões de mortes. No verso 20 e 21, está aqui o resultado. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras de suas mãos, deixando de adorar os demônios, os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau. Nem que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Meus irmãos, desastres naturais, guerras, genocídios, epidemias, pandemias, comunicam arrependimento da parte dos que não servem a Deus. Todos esses acontecimentos que nós vemos diariamente no mundo, ao longo da história, comunicam que o povo precisa se arrepender de suas iniquidades. Deus está apregoando arrependimento, mas a impiedade não se arrepende. Viu? Pandemia, está do mesmo jeito, está pior. As pessoas tornaram a pandemia algo político, corrupção, cada um adorando seus deuses, cada um buscando seus ídolos. Está do mesmo jeito. Olha aí, nesse capítulo 7, nesse capítulo 9, né, no verso 20 que a gente acabou de ler, não se arrependeram, nem agora e nem no final. Aqueles que não são adoradores do Senhor, de fato, aqueles que servem a si mesmos, eu não estou falando de só ímpios que não são crentes, que não frequentam uma igreja, mas até, está incluído aqui, até aqueles que são falsos irmãos, falsos profetas, estão incluídos nesse meio aqui, certo? Precisa de arrependimento, precisa se arrepender das suas maldades. Então ele traz aqui uma lembrança aqui de ídolos. Por que ele fala ídolos aqui? Obras de suas mãos. Os ídolos eram fabricados manufaturadamente, né? Manufaturados, né? Era assim, né? Ele começa dizendo assim: não deixando de adorar os demônios e os ídolos. Paulo diz que quem serve a ídolos, quem adora ídolos, adora os demônios que estão por trás desses ídolos. Na figura aqui greco-romana, né? São ídolos de ouro. Começa pelo mais alto valor: ouro, prata, cobre, pedra e pau ou madeira, pelo valor que é dado a esses ídolos. Entendeu? Então, variações aqui fala de variações de classes sociais. Pessoas que adoram ídolos de ouro, de prata, de pedra. Pessoas que buscam consolo, pessoas que buscam vida em ídolos, em seres que não têm vida. Ele diz aqui que os demônios, que nem pode ver, nem ouvir, nem andar, ou seja, não tem vida. Os ídolos não têm vida, eles são mortos, são demônios. São os ídolos indignos feitos, né, de todo esse material. Jeremias 1,16, Jeremias 16,19, Daniel 5,23 são referências que a gente pode ver que se repetem aqui em Apocalipse, tá certo? Todo esse texto aqui está sendo repetido de alguns trechos das Escrituras, até em Miqueias 5,13 também fala. Os ocidentais não cultuam tipicamente imagens de Buda ou de outros deuses, né? O autor está dizendo, o Hendrickson.
Mas os ídolos de possessões materiais, especialmente dinheiro, olha aí, são onipresentes como imagens visuais de falsos deuses. Então, ídolos, queridos, eles são variáveis. O sucesso, a fama, o poder, o sexo, enfim, a infinitude de ídolos que as pessoas servem a esses ídolos e dão a vida por eles. E aí a humanidade está desse jeito, porque as pessoas têm servido cada um seu próprio ídolo. Alguns o seu próprio ego, outros ao dinheiro, outros o sucesso, outros a vida acadêmica. Tudo isso, queridos, algumas coisas, aliás, não é, vamos dizer assim, não é pecado. O pecado está quando o meu coração deixa de buscar a face do Senhor, a sua vontade para a minha vida, e botar essas coisas na frente de Deus, acima de Deus. E aí está o resultado aí na humanidade. Os salmistas confirmam a impotência dos deuses falsos. Tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê. Então, todos esses ídolos, a humanidade não é nada diante de Deus, não são deuses. Nós nomenclaturamos como deuses, porém eles não são deuses. Para Deus eles não são nada, certo? Então, no verso 20 ainda, né, cultuar os ídolos é igual a cultuar demônios. Deuteronômio 32, 16, 17 diz assim: eles o deixaram com ciúmes por causa dos deuses estrangeiros, e o provocaram com seus ídolos abomináveis. Sacrificaram a demônios que não são Deus. O povo abandonando ao Senhor por causa de ídolos fracotes. Por definição, idolatria é tornar algo terreno num Deus e adorá-lo da mesma maneira que o Deus da criação. Qualquer coisa que coloquemos acima de Deus em nossa vida é um ídolo. Assim, o mundo moderno está repleto de ídolos: dinheiro, posses, poder, prazer, sexo, sucesso, fama, drogas e tudo mais. Todos eles são ferramentas de Satanás, e há incontáveis histórias de como essas ferramentas têm torturado e matado aqueles que as buscam com intensidade. Veja, deixa eu dar um exemplo de alguém viciado no jogo do bicho. Loteria, né? Jogo do bicho. Quem é preso a esse tipo de atividade, ele é um escravo do Mamon, o Deus das riquezas. Ele busca as riquezas, ser rico. Eu quero ter. O coração dele está preso naquilo. Conheço pessoas próximas e até parentes presos nisso. Pessoas que deixam de comer até para doar essa oferta, esse dízimo a esse Deus, ao Mamon, às riquezas. Deixa de comer, deixa de comprar uma coisa útil, deixa de investir, enfim, é um escravo. Aí ele ganha R$500 depois, né? Tirei macaco. Nem sei se tem macaco no jogo do bicho. Tem, né? Ganhei R$500, eu já vi. Mas a pessoa já gastou anos. Veja que escravidão. Ela gastou muito mais do que ganhou. Escravidão. Isso é só um exemplo de idolatria, queridos. Só um exemplo, tá? Como os ídolos sacrificam, matam as pessoas. A pessoa que está vício no álcool, problema seríssimo também. E ídolos que ocupam o seu coração, o meu alívio é mais interessante do que qualquer coisa. As pessoas tomam álcool. Vou beber para esquecer meus problemas. Bebe, negão. Eu vou beber para esquecer minhas dívidas.
tome manguaça para dentro. Enquanto isso, deixa de comer, deixa de investir na família e vai se matando. Pega uma cirrose, por aí vai. Ídolos. Eles se apresentam às pessoas como meros vícios, né? Prazer, satisfação, prazer. A pessoa está investindo, está dando dinheiro. Eu vou ganhar um dia, no dinheiro, no jogo do bicho. E outra pessoa está investindo nada. Infelizmente, irmãos. Temos muitos inúmeros exemplos, irmãos. Muitos inúmeros exemplos. Não vamos nos deter a isso, tá certo? E aqui no verso 21, tá? No verso 21, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Por que ele classifica 4 pecados aqui? Ele poderia falar muitos outros, né? Feito o Apocalipse 21:8, fala lá os idólatras, os homicidas, sodomitas e tantos. Apocalipse 21:8, a gente vai chegar lá, certo? Nem ainda se arrependeram aí 4 tipos de pecados: assassinato, feitiçaria, prostituição e furtos. Ou seja, nesse verso 21, esses 4 pecados representados, tá? O assassinato, ele está revelando o egocentrismo e a superioridade aos outros. Está revelando ódio, está revelando vingança. Alguém que mata o outro, sempre há um motivo. Matou sem motivo. Sempre tem motivo. Sempre. Por causa de um guarda de cigarro. Por causa de 10 centavos. Já vi essas reportagens aí. Acaba matar outro. As pessoas matam porque eu sou superior a você. Eu sou mais eu. Eu não quero ver você vivo na minha frente. Já matou a pessoa no coração, o ódio, e ali já executou uma sentença sobre aquela pessoa. As pessoas se sentem superiores às outras. Eu tenho o direito de lhe matar. Só que não, né? O ódio que Jesus falou, né, lá em Mateus, né, capítulo 5, se odiar, você já matou no seu coração. Você já fuzilou a pessoa. Você já assassinou aquela pessoa. Então, por isso, ódio, queridos. Está falando aqui de assassinatos. Está falando que os ímpios não se arrependeram disso. E nós que fomos alcançados devemos prestar bem atenção. Por mais que eu não mato, eu não fumo, eu não bebo, eu não roubo. O assassinato aqui é uma categoria que está representando muitos outros pecados. Nós devemos estar atentos a aprender com o Senhor aqui, com a sua palavra, e que eu não posso jamais odiar aquele que está comungando comigo, e muito menos, né, minha própria esposa, meu próprio filho, meu próprio pai, minha própria mãe, né? Não podemos jamais. Isso não pertence ao reino. Isso pertence à impiedade. Está vendo aqui? Eles não se arrependeram dessas maldades. Feitiçaria. Estamos em Apocalipse 9, no verso 21. Feitiçaria, falsa religião. É interessante que feitiçaria aqui é o termo farmacon, de farmácia, de remédio, né? Remédio, né? Em grego, farmacon, né? Tem tudo a ver, né? Porque os feiticeiros nessa época utilizavam elementos químicos, plantas e tantos outros elementos para realizarem seus feitiços, tá bom? Por isso que tem isso a ver. Falsa religião, tá? As feitiçarias, culto a espíritos. No livro de Apocalipse, o uso da magia, né, a feitiçaria, é o modo pelo qual a Babilônia seduz as nações. No capítulo 18, 23, diz assim:
Nela se achou o sangue de profetas, de santos, não, do 23, quer dizer, né? Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva. Jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores, da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. Foram seduzidas pela tua feitiçaria. Nós vamos chegar lá no 18 também, viu, queridos? Que é sinal do fim dos tempos, é esse sistema religioso mundial, certo? Essa grande Babilônia, a mulher, né, toda enfeitada, né? No capítulo 17 e 18. Então, ele diz aqui, foram seduzidas pela tua feitiçaria, ou seja, falsa religião. Então, nesse capítulo 9, 21, não se arrependeram dos seus assassínios e sua religião, ou da sua feitiçaria. Qualquer coisa, qualquer estilo religioso, prática de vida que se contraria aos princípios do Evangelho, da Palavra de Deus, que se volte contra o próprio Cristo, contra o próprio Deus, é falsa religião. Até no nosso meio evangélico tem falsas práticas, falsas religiões, falsos ensinos, falsos mestres, falsos tudo, né? Também temos em nosso meio joio e trigo, os que vivem na falsa religião, certo? Mediante o uso de rituais religiosos, que incluíam encantamentos e ordens dadas aos espíritos deuses, as pessoas tentavam fazer os deuses atuarem em seu favor, como para obter êxito nos negócios, nas competições atléticas, nas relações sexuais ilícitas ou na cura de doenças. Alguma coisa mudou aí nos nossos dias? Não mudou nada. Nossos dias os atletas buscam seus deuses para ganharem suas competições, os políticos buscam os feiticeiros para se elegerem, enfim, a sociedade toda envolvida nas falsas religiões, tá? Então cuidado. Sexo livre, pecado contra o próprio, sim, prostituição, né? O terceiro aqui, a categoria que aparece. Sexo livre, né? Prostituição é um pecado contra o próprio corpo, é a idolatria sexual que está representada, tá certo? A prostituição aqui é relativa à pornografia, sexo fora do casamento, fantasias eróticas, tantos e tantos pecados, aquele pecado que também se relaciona a pessoa chalerar outra, ficar como o namoro brasileiro, da cultura brasileira. O namorado já se agarra, já vai dormir junto. Não, é normal, é tranquilo. Tudo isso está embutido aqui, queridos. Tudo isso está embutido aqui. E assim, irmãos, temos essa preocupação, devemos ter, sim. Esse é um juízo sobre os ímpios, sim. Porém, pecados representados que não pode jamais ser um costume ou ser algo que ocupe o nosso coração na nossa vida cristã. Jamais. Roubos, está aqui, nem dos seus furtos. Ele apresenta 4, que está categorizado em 4, né? Porém está representando todos os pecados na terra. 4 é o número da terra, certo? E roubos? Corrupção monetária, idolatria às riquezas. Sabe por que o mundo está desse jeito também, queridos? A busca desenfreada pelo dinheiro.
A busca desenfreada, matando, roubando. Os grandes políticos, os bandidos, os ladrões, as pessoas que não podem ver nada. Tem um grande problema de idolatria às riquezas. Ele quer se sustentar, mas com aquilo que é dos outros. Ele quer mostrar um status, ele quer mostrar um glamour, mas utilizando o que é dos outros. E é isso que acontece na política mundial, é isso que acontece com alguns parentes nossos, até crentes, felizmente, roubando, participando de roubos. É um problema com o dinheiro, a idolatria das riquezas. E o resultado disso? As pessoas não se arrependem. O povo se recusava a arrepender-se e assim no dia do juízo devem assumir a plena responsabilidade por seus feitos. As 6 trombetas tocadas como sinais de advertência de juízo pendente se destinam a chamar os pecadores ao arrependimento, à conversão e à nova vida. Mas quando os pecadores insanos ignoram o apelo da trombeta, não podem culpar a ninguém além de si mesmos. O desejo real dos anjos caídos é torturar, é matar. Todos os que são criados à imagem de Deus. O desejo deles é torturar e matar todos que são à imagem de Deus. E o aspecto mais triste é que a humanidade depravada está tão seduzida e enganada que não é capaz de perceber a verdade e é impelida a buscar o pecado de forma desenfreada. Os indivíduos que não são salvos demonstram ser controlados pela própria depravação. Ou seja, as pessoas vão chegar no dia do juízo, diante de Deus, e vão dizer, mas ninguém me disse nada. Até aqueles que nunca ouviram falar do Evangelho. É uma polêmica muito grande. Porém, eles são indesculpáveis pela criação e pelos acontecimentos. Os juízos de Deus são indesculpáveis. E aqueles que tanto se ouviu falar do Evangelho também são indesculpáveis. E aqueles que Deus está anunciando através de pandemia, através de guerras, através de falsos mestres, através das situações que estão ocorrendo no mundo, vai ficar indesculpável também. Os desastres naturais anunciam que Jesus está vindo.